para a bolsa, onde que as pessoas deixam de ganhar mais dinheiro? No medo, né? Medo que vai cair. Quando tá caindo, desmoronando tudo. Então, cara, você vê antes de uma crise, tá todo mundo confiante. Aí a bolsa caiu 50%, 60%, 70%. Medo na hora. Todo mundo tá com medo. Aí eles vendem. Então, o medo te faz tomar essa decisão horrível, né? Que a gente ouviu. Você quer ver? Assim, qualquer outra coisa, pô, você tem uma grande oportunidade. Olha só, eu tive um momento onde eu tive a opção de ter medo. Eu tive medo, mas eu consegui agir apesar do medo. O problema, na verdade, não é ter medo, porque o medo ele é natural, ele acontece. O problema é você não conseguir agir apesar do medo, não é? Então, lembra que teve uma fase na minha vida que eu acho que aconteceu comigo e Deus me colocou a possibilidade de mudar de vida ou não. Que foi quando eu estava no escritório de investimentos lá atrás, a pessoa que palestrava no escritório não ia poder palestrar aquele dia, veio alguém aqui e falou, olha, precisamos de alguém para falar no nosso lugar, quem pode? E eu falei, eu tava morrendo de medo. Nossa, frio na barriga, mão suando. Eu nunca tinha falado publicamente assim. Então. Aí eu falei, aí eu fui. Então, olha só, dali eu descobri que eu tinha um talento. Então, quando eu consegui superar meu medo, um talento apareceu. Então, geralmente, cara, o talento aparece nessas horas, assim, são mudanças drásticas. E aí eu descobri meu talento. Um dos, que é a oratória. De alguma forma, a comunicação, a educação. E aí, grande parte da minha jornada foi pautada em cima desse talento que eu descobri quando eu consegui passar por cima do medo que eu tinha. Não é? Só um outro exemplo pessoal, quando a pandemia chegou, eu morava nos Estados Unidos. E eu estava investindo em imóveis lá. Então, a pandemia começou, passou uns meses, a gente começou a ficar bem assustado, a gente falou, vamos voltar para o Brasil para a gente ver o que vai acontecer com o mundo. A gente estava entendendo, estava naquela época que estava em lockdown geral nos Estados Unidos, o pessoal estava, os mercados tudo vazios, não tinha papel higiênico, não tinha água no mercado, era uma loucura. A gente pegou o avião e voltou para o Brasil. Como não ficou claro o que estava acontecendo, eu cometi um pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Então, eu, na minha falta de fé e alimentando o meu medo, eu decidi vender alguns imóveis que eu tinha na América. E foi uma coisa... E foi uma perda financeira enorme que eu tive, porque pelo medo eu falei, não sei o que vai acontecer com o mundo, pelo menos eu trago algum dinheiro para o Brasil. Nesse pensamento, eu coloquei os imóveis para vender, vendi rápido. Você falou a mesma coisa que ele aqui. Trouxe... Ou pelo menos. Exatamente. Trouxe. O que aconteceu? A pandemia, 6 meses depois, fez os mesmos imóveis valorizarem de 30% a 35%. Ou seja, isso representa um impacto financeiro enorme. E, na verdade, eu perdi não só a oportunidade, mas perdi também por vender, repatriar o dinheiro, pagar o imposto de ganho de capital, não sei o quê. Eu podia ter evitado todo isso, tanto o imposto quanto vender pelo preço que eu vendi, podendo ter vendido 30%, 40%, 6 meses depois, por causa do medo. Eu me arrependi, eu entrei no meu quarto, orei para Deus e falei assim, nunca mais eu vou tomar uma decisão por medo, me perdoa pelo que eu fiz. Quem perdeu fui eu, mas eu sei que eu desagradei a Deus também por ter agido pelo medo, porque para quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. Você fez ao contrário, não fez na pandemia? Porque você meio que aproveitou uma oportunidade de mercado e investiu numa casa. Aí Deus se agradou então, né, digamos assim, né? Pô, porque eu lembro que a gente, de certa forma, estava vendo o mercado sangrando. E aí a gente vinha todo dia pro escritório e falava, bom, hoje vamos comprar. Aí rolava circuit break todo dia e a gente comprava mais um pouquinho. A gente acabou tendo o nosso maior resultado na pandemia, né? A multiplicação de capital. Agora, uma coisa que também traz essa parábola, acho que um grande ensinamento que ela traz também é sobre a multiplicação dos talentos sob a ótica de um princípio que deve ser buscado se a gente quiser viver bem. Então, assim, eu tenho percebido que a Bíblia, assim, tudo que eu tenho lido, você pode enxergar várias coisas na Bíblia. Uma delas que eu vejo é um manual de como se viver bem. Tá? Então, quando eu olho para essa parábola, eu entendo o seguinte, bom, existe uma mensagem aqui, eu preciso multiplicar meus talentos. Não é? E aí você pensa, sei lá, pensa em grandes atletas aí, pensa o Usain Bolt. Cara, concordamos que um dos talentos dele é correr pra caramba, né? Sim. Ele deve ter alguma coisa ali. Se o Usain Bolt tivesse sido, não sei, talvez um desenhista, será que ele teria sido tão bem sucedido quanto um corredor? Acho que não, né? Pensa assim, sei lá, um Neymar. Se o Neymar fosse um contador, será que ele seria tão bem sucedido quanto ele foi como jogador? Né? Então, eu acho que você descobrir qual é o seu talento faz parte de um dos princípios de como se viver bem. Porque você tem muito mais chance de ser bem-sucedido
desempenhando e multiplicando o seu talento do que focando numa área onde você não é bom. E para pra pensar, a escola nos prepara para sermos medíocres. A escola, ela não vai de acordo com esse princípio bíblico. Ela não te ajuda a encontrar o seu talento. Ela te força a desenvolver o que você não é bom. Eu sinto isso porque, tipo, cara, eu não gostava de ir pra escola por causa de aula de português, cara. E eu era muito bom em matemática. Então, e não te desenvolvia o talento. Pelo contrário, ele faz você ficar martelando onde você é ruim. Ou seja, mal. E se você for para pensar, a escola não te prepara para ser alguém extremamente bem-sucedido. Geralmente ela te prepara para ser um ótimo funcionário, né? Um ótimo funcionário não, né? Mas um funcionário um cara mediano, com uma né? cabeça mediana. Uma faculdade em geral, com as suas raríssimas exceções, também não vai te preparar para ter um ganho estrondoso. Te prepara para entrar num sistema, né? Então, geralmente você não foca no seu talento. O sistema todo é preparado para A que minha isso maior aconteça, crítica cara. à educação formal de hoje é que você não estuda o que você vai usar na vida. Por exemplo, na vida você vai usar a inteligência emocional o tempo todo. Você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que perdoar gente, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. A escola não te ensina isso. Né? Eu tenho um livro que chama Especialista em Pessoas, a gente até falou aqui já no Primocast sobre ele, que eu faço essa crítica à educação. Finanças. Você vai lidar todo dia com dinheiro, até o último dia da sua vida. Mas a escola não te ensina isso. Mas te ensina coisas que você nunca vai usar. Tabela periódica, fotossíntese, um monte de coisa que você nunca vai usar. É engraçado você falar de finanças, porque é literalmente isso. Você saiu do terceiro colegial e meio que você já vai arrumar um emprego. Aí, tipo, você já começa a ganhar um salário e você não sabe o que fazer com esse salário. Não tem a mínima Tipo, ideia. o primeiro salário, geralmente, sei lá, o meu primeiro salário eu comprei camiseta e roupa, sabe? Tipo, Na tênis. verdade, assim, eu não entendo muito para o que te prepara, porque quando você acaba a escola, você tem que escolher uma faculdade, né? Se fosse um caminho normal, né? Depois escolher uma faculdade que vai te levar a carreira pro resto da sua vida, tudo isso com 17 anos de idade, né? E, tipo, não é muito estruturado, né? Tipo, pra Então, nossa assim, cabeça. você não tem um preparo, assim, mas é meio difícil, né? Conclusão. Esse cara vai sair rico ou vai sair pobre? Qual cara? Esse cara que saiu da educação formal e foi tentar a vida trabalhando numa loja, encontrando um emprego. Tecnicamente, se for comparar com rico ou pobre, ele é rico ou ele é pobre? Na sua opinião. Acho que ele O vai... cara que saiu do ensino formal? Saiu do ensino formal e foi Você tentar a vida. abandonou o ensino formal? Não. Acabou Não, o terceiro ano. Acabou, perfeito. foi pra vida normal. pra aí, vida. né? Não, estatisticamente ele vai ser pobre. Estatisticamente. Pela estatística vai ser pobre, sim. ok? Mas ele vai trabalhar para quem? Pra alguém. Esse alguém é rico. Esse alguém é rico. Aí a Bíblia diz assim no versículo 28. Tirem o talento daquele que tem um e entregue para o que tem 10. Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro para o rico. Está na Bíblia. Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala. É porque ele não teve capacidade de multiplicar. Então ele vai ter que dar o tempo dele para quem sabe multiplicar. Vamos falar, então, para ficar mais suave. Você tem R$1 milhão. Você confia na mão ali do Teixeirinha que veio comigo. Ele é um bom zagueiro. É. Ele é um bom zagueiro. Você confia Joga R$1 a bola milhão. com a gente Você aí. confia R$1 milhão na mão do Teixeirinha, que é o meu filmmaker. O que você é? Social media. Quase. Meu social media. Ou você confia na mão do primo rico? É do primo rico. Você vai confiar R$1 milhão na mão dele. Lógico. Ah, entendi. Então, peraí. Quando você tem que confiar algo teu, você confia na mão do rico. Sim. Você confia na mão de quem administra. Você confia na mão de quem tem 10, não de quem tem 1. Então a gente tem que lembrar que por mais que seja duro escutar isso, porque não é fácil escutar isso que eu estou falando. Porque as pessoas ficam ofendidas porque elas se veem nessa realidade e ela não consegue sair dali. Mas a verdade é que a própria Bíblia fala no versículo 28, o teu castigo vai ser o seguinte, você não conseguiu multiplicar o talento, então o talento que estava contigo não vai ser perdido não, meu irmão. Passa para mim e eu vou dar para o que tem 10. Então o que tinha 10, na verdade, ficou com 11. Ele multiplicou de 5, olha aqui, aí eu vou bater na tua teoria agora que o 5 e o 2 é a mesma coisa. Por que Jesus não mandou, o Senhor da Terra não mandou dar para o que tinha 2, e sim porque tinha 5, que multiplicou para 10? Porque tinha diferença entre eles. Sim. Então ele tira do que tinha nada e dá para o que tinha mais. Então, voltando, quem tem mais vai ganhar cada vez mais, quem tem menos vai perder o que tem. O que muda o nosso jogo? Thiago, estou entendendo. O que muda meu jogo, além de ter fé em Deus? Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo, segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar,
com quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida, sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Eu posso rapidinho passar por uma outra passagem bíblica, mas que tem tudo a ver com isso? Deus queria fazer um milagre na época de um profeta chamado Eliseu. E existia uma viúva que não tinha mais o que comer em casa. A viúva procura Eliseu e fala o seguinte: os credores vieram aqui, vão tomar meus filhos. Eu não tenho mais o que comer, não tenho mais com o que pagar minhas dívidas. Fala o seguinte: pega umas vasilhas e enche de azeite. Aquela viúva sai pegando vasilha com os vizinhos, e enquanto ela trazia vasilha, o azeite enchia. Então era uma multiplicação sobrenatural que estava acontecendo, porque o azeite valia muito dinheiro. Então ela estava com várias vasilhas de azeite. Aí a Bíblia diz assim: quando acabou a vasilha, o azeite secou. Parou de encher. Ou seja, enquanto você tem capacidade de armazenamento, o milagre pode acontecer. Quando para a sua capacidade, a bica espiritual fecha. A torneira espiritual fecha. Então, tanto levando para o lado espiritual, quanto para o lado natural, quanto maior for a sua capacidade, mais oportunidade, mais chance você vai ter. Caraca. Não, olha isso aqui também, ó. Quando, de novo, o terceiro servo, ele diz o seguinte, ó: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Então olha o que ele fala. Por fim, né, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Da onde que o cara tirou isso? Eu sabia. Provavelmente viajou aqui, porque não tinha como, né? Depois ele diz o seguinte, ó: por isso eu tive medo. Então, eu sabia que você era um homem severo. Então, eu tive medo e eu escondi o seu talento no chão. Olha como não faz sentido, tá? Então... Tem uma outra interpretação aí também. Você me permite, rapidinho? Com certeza. Mas só para pegar aqui o ponto... Passa assim, o café aqui, jovem, por favor. Só para pegar o ponto, assim, ele tirou, não sei de onde essa informação de que ele é um homem severo, e aí ele se vitimizou e culpou a falta de ação dele por causa do outro. Então ele responsabilizou o fracasso dele em função do outro. E provavelmente de alguma coisa que talvez nem fosse verdade. Talvez fosse uma opinião, talvez fosse alguma coisa que não se refletia no fato. E na nossa vida, muitas vezes, a gente é ignorante e estúpido. Por quê? Porque o ignorante ele não sabe, o estúpido não pergunta. Então, muitas vezes a gente não consegue multiplicar nosso talento, muitas vezes a gente não ganha, muitas vezes a gente não vence, pelo simples fato de não ter a coragem de perguntar, de ter a atitude de perguntar até chegar a, de alguma forma, um caminho que faz sentido. Porque se ele perguntasse, mudasse sua opinião ou chegasse ao que de fato é o fato de quem representa o Senhor, provavelmente ele teria tomado uma atitude correta, ou ele só usou isso como uma desculpa. E eu vejo um monte de gente dando desculpa o tempo todo, não tendo resultado e culpando os outros igual esse cara fez. Mas puxar até um gancho